Bom dia, bom dia. Estamos começando o videocast Cena Política aqui pelo Sistema Jornal do Comércio, no YouTube, no canal JC Play do Sistema Jornal do Comércio. Você acompanha toda quinta-feira às 10 horas da manhã o videocast Cena Política aqui comigo e sempre com participantes aqui, com convidados. Hoje a gente tem aqui o Rodrigo Fernandes. Rodrigo, muito bom dia para você. Rodrigo Fernandes é repórter de política, participando conosco hoje. Bom dia. Fernando Castilho, bom dia. Colunista de economia do Jornal do Comércio, coluna JC Negócios, vai participar com a gente também. E ele, lá em Brasília, Romualdo de Souza. Bom dia, Romualdo. Bom dia para você e também para os colegas, Rodrigo, Castilho. A gente está, assim, incomodado porque Brasília ainda está literalmente pegando um fogo. Ou seja, como diz o governador, essa cidade é um meme. Essa cidade é um meme. Agora, Brasília está pegando fogo, literalmente, por causa dos incêndios. E eu não sei se é por causa dos incêndios ou o que é, mas a gente até conversou sobre isso essa semana no Passando a Limpo, lá na Rádio Jornal, o Romualdo. O aeroporto de Brasília, se quiser, dá para fazer uma reforma no aeroporto de Brasília, fecha lá, pode ficar lá fechado, que deputado e senador em Brasília não tem não, né, nesse período. Tem até um pessoal que trabalha no Senac, que presta o serviço de alimentação para a Câmara e o Senado Federal, ali no cafezinho dos senadores e dos deputados, e eles recebem por comissão. Eu estava falando com o Chiquinho esses dias, ele disse, olha, meu amigo, está um perrengue por aqui, porque não tem ninguém, eles não deixam a imprensa entrar, porque não tem parlamentar, se não tem parlamentar, não tem restaurante, não tem cafezinho, não tem nem televisão para assistirem aos jogos da Champions League, do campeonato não sei das quantas, portanto, não tem absolutamente ninguém, não tem nem os 10% dos garçons. Rapaz, 110%, viu, Castilho? Como é que fica a economia, Castilho? 110%. Olha, nesse caso fica muito sério. Por quê? Porque a presença de deputados não é só do cafezinho, não. Romualdo sabe que vem todo um conjunto de pãezinhos, sobremesas e outros produtos, além da questão do restaurante mesmo. É dramático e isso não há perspectiva, Romualdo. Eu acho que até o final, até o dia 30, portanto, o contra-cheque do mês de setembro vai vir feio. O contra-cheque desse pessoal, dos deputados, dos senadores, vai chegar igualzinho ao que sempre foi. Ninguém precisa nem se preocupar com isso, que vai chegar igualzinho. Até porque é a gente que está pagando. No caso dos deputados e senadores, só para explicar para você porque é que a gente está dizendo isso, a gente está falando aqui que Brasília está vazia. Brasília está vazia porque, primeiro, tem eleições, né, Romualdo? Tem eleições municipais, daqui a menos de 15 dias tem eleição municipal, então está todo mundo já nas suas bases, resolvendo questões eleitorais. Depois, ainda tem a possibilidade de votar à distância. E, para completar, Lula levou 100 pessoas, foi mais de 100 pessoas para a Assembleia da ONU? Pois é, a comitiva do Brasil ultrapassa 100 pessoas, entre elas o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o líder, aliás, os líderes do governo na Câmara e no Senado e vários presidentes de comissão. Ou seja, tem muito político que está agora, ou pelo menos nesta semana, em Nova York, acompanhando os debates da Assembleia da Organização das Nações Unidas. Mas tem um detalhe importante, é que o presidente Lula da Silva voltaria antes para fazer política. Ele decidiu que não vai voltar antes, não vai fazer política, até porque Lula já chega no Brasil e já vai embora. O presidente vai para o México acompanhar exatamente a posse da presidente mexicana. Rapaz, é tanta viagem que eu vou fazer uma pergunta agora aqui a vocês, mas a gente sabe que ele vem tudo, mas dá para fazer essa pergunta. Lula vai estar no Brasil para votar na eleição municipal, será? Eu acho que não. Não sei. Agora, é muita viagem, né? Eu confesso a você que, com a agenda de compromisso que os deputados têm, é muito interessante, porque Nova York é uma cidade que você tem muita coisa para fazer e não é ação parlamentar. Por exemplo, questão da farta oferta de shows na Broadway. Seguindo, a questão de você poder visitar museus, galerias e, principalmente,
frequentar bons restaurantes. Eu acho que quem foi convidado vai se lembrar com muita saudade desse encontro. Talvez não tenha nem ido na ONU, mas vai ficar bem com saudade. Ô Rodrigo, agora enquanto ele está viajando, tem um monte de candidato por aqui esperando que ele venha para fazer vídeo, para fazer carreata, para fazer passeata, tudo, aqui nas eleições. Lula não vem a Pernambuco, nesse primeiro turno pelo menos? A expectativa que a gente tinha de ele vir está caindo por terra, né? É muito provável que ele não venha, tanto que ele já está colocando ministros, está enviando ministros para as cidades para fazer campanha em nome dele, está usando esse artifício para se fazer presente nessas campanhas, né? Aqui a gente já recebeu alguns, Tereza Leitão, Humberto Costa já começaram a participar, senadores no caso. A ministra Luciana Santos também já está fazendo campanha aqui pela região metropolitana, então é muito difícil que ele venha. Se já começaram é porque não vem. Agora, não vem nesse primeiro turno. No segundo turno, eu fico pensando se é bom ou ruim se ele vier quando o Lula vem, porque segundo turno é aquele momento, né, Rodrigo, que o candidato que é de esquerda, ele precisa juntar os votos que não teve no primeiro turno. E geralmente quando o candidato é de esquerda, ele precisa juntar votos à direita. Quando o candidato é de direita, precisa juntar votos à esquerda. E aí, como é que faz? É difícil. Se Lula vem para ajudar o candidato dele, pode até atrapalhar. Pode atrapalhar. É justamente aqui no Recife a gente tem esse cenário muito bem esclarecido, né? Com o João Campos, ele vem evitando aí usar a imagem do Lula e num inimaginável segundo turno, por exemplo, ele usar essa imagem de Lula seria bastante prejudicial para ele, porque aí no primeiro ele está levando uma grande fatia de voto bolsonarista. João Campos vai acabar, né, no primeiro turno, aí, ok, beleza. No segundo turno, por exemplo... No segundo turno tem Olinda e Jaboatão, por exemplo. Isso, exatamente. Aí em Jaboatão a gente tem 2 candidatos de direita que podem ir para o segundo turno e disputar com Elias. Então é provável que esses 2 candidatos de direita, caso um deles não vá para o segundo turno, ele receba aí esses votos desse outro candidato que vão se negar a votar em Elias pelo fato dele ser petista. E aí, se Elias levar Lula para lá, pode até atrapalhar. No caso de Olinda também tem a chance também, né, de entrar ali o Vinícius Castelo, que é do PT mesmo. Isso. Também. E aí, mas também se levar Lula pode complicar, porque nos 2 casos, é interessante isso, nos 2 casos você tem um candidato do PT e 2 candidatos da direita disputando. Direita e centro-direita ali disputando. Então você tem em Olinda o Vinícius Castelo, que está disputando para ver se vai para o segundo turno com a Mirella, que é a candidata de Lupécio, fica ali ao centro-direita e tudo, mas ao centro. E você tem a Isabel, que é a Isabel de Olinda, agora o nome, não é mais Isabel Urquiza, ex-Urquiza, mas a Isabel de Olinda, que é do PL de Bolsonaro mesmo. Então tem ali as duas, mais a direita e a centro-direita, e você tem um candidato do PT. Em Jaboatão você tem 2 candidatos à direita, que é a Clarissa Tessio e o Mano Medeiros, e você tem o Elias. Então fica realmente o Elias Gomes. Então fica complicado realmente. Se Lula vier, pode até atrapalhar. Em Olinda, no segundo turno, no caso de passarem Mirella e Isabel, a presença de Lula também não faria tanto sentido assim, ele não teria interferência nenhuma. Com o Vinícius Castelo, isso aí pode mudar. Né? Até, inclusive porque Mirella vem liderando as pesquisas. Sim. E não tendo essa presença da direita, sem a Isabel Urquiza, eu acho que Lula pode até ser favorável para o Vinícius Castelo. Para o Vinícius Castelo agora, puxar voto, só para o Vinícius Castelo puxar voto de Mirella, né? Porque Mirella não é bolsonarista. Não é bolsonarista como então, Isabel Urquiza. Consegue puxar mais fácil. Agora, no caso de Olinda, no caso de Jaboatão, aí vai ser bem complicado. Oi, Romualdo. Agora, Rodrigo, o ministro Carlos Lupe me disse que em Caruaru o presidente Lula da Silva é Queiroz desde criancinha. Claro que a história, se você for pegar a história política de Carlos Lupe, você vai ver várias bravatas do ministro. Essa é mais uma? Veja, é difícil imaginar um cenário muito diferente disso, né? Lupe é meio exagerado. Lupe é meio exagerado, mas é verdade que Lula está apoiando Queiroz, sim, lá em Caruaru, né? Sim.
Assim como ele também já recebeu apoio da esquerda aqui do PSB, está toda a frente popular, está toda com ele. Então, é indiscutível que no segundo turno, possível segundo turno, ele tem a presença do presidente. Se tiver a presença... Lá também atrapalha, viu? Lá também atrapalha. Lá atrapalha dependendo da situação, atrapalha porque ele vai precisar dos votos. Ele vai precisar dos votos, sabe de quem? Fernando Rodolfo, que é do PL de Bolsonaro. Fernando Rodolfo não vai para o segundo turno. Você tem ali uma eleição que está... basicamente deve ficar lá em Caruaru entre o primeiro colocado ou o segundo, não sei como é que vai ser isso, porque eles estão empatados, mas entre Rodrigo Pinheiro, que é o prefeito atualmente do PSDB, e Zé Queiroz, do PDT, com o apoio de Lula, com o apoio de João Campos e tal. Rodrigo Pinheiro com o apoio de Raquel Lira. Só que aí você tem esses votos de Fernando Rodolfo, dali em torno de 5 pontos percentuais, chegando em algumas pesquisas a 7. Isso é o que define, no fim das contas. E como é que você vai buscar esses votos à direita com Lula ao lado, fazendo uma carreata? Não é fácil, não. Agora, Lupe é exagerado. Realmente, ele está apoiando lá. Está apoiando. Mas a gente conhece Lupe, né? A gente conhece Lupe. Eu lembro de uma vez... Você lembra, Castilho, que Lupe chegou aqui na eleição de 2020, o Carlos Lupe, né? Carlos Lupe, gente, a gente está falando aqui, é o presidente nacional do PDT, que é o partido de Zé Queiroz, é o partido de Volney Queiroz, aqui em Pernambuco, era o partido de Túlio Gadelha. Você lembra 2020? Não, 2020, sim. A campanha. O Carlos Lupe veio para cá, não foi, Castilho? Fez um anúncio, Túlio Gadelha, candidato e tudo. Túlio Gadelha nunca foi candidato. Fez um evento, né? E chamou a atenção porque o problema de Lupe é que Lupe é dono de um partido, literalmente no sentido da palavra. Ele manda no PDT, é o sujeito que ensinou os demais donos de partido a não ter diretório, né? Tem comissão especial, comissão provisória. E ele faz muito isso. Lupe é um sujeito que está conseguindo tocar o ministério graças à boa performance do caruaruense Volney Queiroz, que é o ministro de fato. E aí ele fica liberado para fazer essas coisas. E ele vai em tudo quanto é estado e promete isso, tudinho. Eu não sei se o apoio de Lupe em Caruaru, e aí vocês que são do ramo, é uma coisa boa ou ruim para Queiroz. Aliás, Queiroz tem vida própria. Eu não sei, aí a pergunta que eu tenho como repórter de economia é saber o seguinte: o que é que adianta Lupe lá em Caruaru para Queiroz? Ou se é bom para Rodrigo... Não é Lula, né, no caso. Lula, E ou se é bom para Rodrigo que Lupe diga que apoia Queiroz porque o histórico dele prejudica. Exato. O Lula... Eu não sei, sinceramente, eu não sei se Lula vai pisar, porque é muito complicado. Talvez ele seja acusado de não ajudar nas vitórias. Vão dizer, olha, eu ganhei, mas não teve nada a ver com você. Ou então ele vai ser, qualquer derrota vão dizer que foi ele. Aí eu acho que ele vai manter realmente esse afastamento. Agora, eu queria... Oi, Romualdo. De certeza, Igor, de certeza tem muita gente enciumada no Partido dos Trabalhadores. E por que o ciúme? Porque Lula deu apoio a alguns e não deu muito apoio a outros, mesmo candidatos petistas. E agora o presidente tinha um compromisso agora nesse fim de semana, no próximo fim de semana, lá em São Paulo com Boulos, o Guilherme Boulos. E já avisou que não vai se encontrar com Boulos, o que significa na prática que Boulos também ficou chateado. Rapaz, e essa situação lá de São Paulo é bem interessante, porque tem muita gente que quando fala São Paulo, capital, São Paulo, aí diz, não, São Paulo, só quem ganha lá é a direita, é o centro e a direita, o PSDB dominou por muitos anos e Lula, o povo detesta Lula em São Paulo. Não é assim. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, e isso é pesquisa, tá bom, gente? Tem pesquisa sobre isso. Lula realmente tem uma rejeição muito alta em São Paulo, estado. Quando você pega o estado, tem uma rejeição muito alta. Em São Paulo, capital, não. São Paulo, capital, ele ajuda muito. E é por isso que Boulos está tão ansioso para que ele vá por lá. E é uma surpresa ele dizer que não vai. Não sei se ele está contando já que Boulos vai para o segundo turno, no segundo turno se resolve, ver como é que está a situação do segundo turno, ou se ele realmente não está querendo se envolver por conta de alguma possibilidade de derrota mesmo. Eu não vou me envolver para não me associar à derrota.
Na verdade, é porque ele não está podendo atender a todos os pedidos para estar nas campanhas. Por exemplo, aqui no Centro-Oeste tem a candidata do PT, que está bem nas pesquisas lá em Goiânia, Adriana Corse, que é filha de um amigo de Lula, e aí o Lula até agora não apareceu absolutamente nada. Então, não é só aqui no Centro-Oeste, mas também em outras regiões em que o presidente não tem ido, e aí como não vai em boa parte, inclusive onde tem candidato petista na disputa, não vai a São Paulo para apoiar Guilherme Boulos. Agora não. Lula tanto é que tinha pedido inicialmente ao vice-presidente Geraldo Alckmin que o representasse na posse de Cláudia Sheinbaum, e agora Lula vai à Cidade do México, já confirmou presença na posse da presidente, que vai ser dia 1º. Essas agendas internacionais acabam até servindo de justificativa, né, para essa ausência dele. Exatamente. Ele diz, não, eu estou viajando, não vou poder ir, e aí pronto, acabou-se. Uma coisa que me chama a atenção nesse comportamento de Lula, Romualdo, e aí eu fico preocupado, ou melhor, fico curioso de saber, é o seguinte, é que o presidente está usando as agências internacionais, mas o sentimento que passa é que Lula cansou de como é que chama, como diz a música de Gonzaga, minha vida é andar por esse país. Ele cansou de andar por esse país. O Lula que a gente conhece hoje é extremamente seletivo nos lugares que vai, nas conversas que tem, e muito em cima, eu posso estar errado, de lideranças que ele conhece. E aí, como muitas lideranças que ele conhece já não estão mais entre nós, ele não quer ir com a sensação que passa, que com esses jovens ou com esses candidatos que ele está indo. E aí ele não tem se manifestado. Eu estou errado ou é isso mesmo? O peso da idade e a disposição política não permite mais dele dizer assim, eu vou usar o meu prestígio para fortalecer o PT. Deixa eu dizer uma coisa. Ele está cansado? Tá. Cansaço é uma coisa. Agora, falta de disposição para viajar não é não. Porque ele tem viajado bastante. Ele só não está indo realmente para as campanhas, não está indo para o desgaste, está fugindo desse desgaste. Mas cansaço existe, é notório que ele está realmente cansado. A impressão que passa é que ele não está com vontade realmente, está cansado, sabe? E vou dizer uma coisa, os primeiros governos de Lula, o primeiro governo de Lula, o segundo governo de Lula, mas o primeiro principalmente, foram governos muito bons. Muito bons, porque ele pegou o Brasil já bem azeitado, né? Pegou o Brasil azeitado, pegou o mundo numa ladeira acima, o mundo estava numa ladeira acima, e aí é muito bom. Quando ele chega agora e pega o mundo ladeira abaixo, guerra por todo canto, recessão, uma complicação danada com tudo que ele fala. Tudo que ele fala vira uma polêmica, aí você cansa. Aí eu acho que chega uma hora que o sujeito fala, rapaz, eu já fiz tanto, eu já trabalhei tanto, agora ainda ficar tendo que discutir com Arthur Lira. Situação dramática. Vê que situação. Tanto, hein, Romualdo? Depois de tanta coisa que você já fez, que você já trabalhou, tanto obstáculo que você já ultrapassou, já foi preso, já foi solto. Aí agora ele tem que sentar com Arthur Lira para discutir o futuro do país, e não é discutir o futuro do país de igual para igual não, porque Arthur Lira chega lá com uma ameaça desse tamanho, bota em cima da mesa a ameaça dizendo que vai parar o Brasil, e ele tem que discutir isso com Arthur Lira. Cansa, rapaz. E para, porque Arthur Lira tem uma pauta importante, tem trechos ainda da reforma. Tem trechos da reforma tributária que estão com Arthur Lira. Além do que, Arthur Lira quer fazer o sucessor dele agora em fevereiro. E aí temos 3 importantes candidatos. Lula, no passado, quando ele venceu lá em 2022, ele disse, o governo não vai se meter na escolha do presidente da Câmara dos Deputados. Não se meteu. Mas agora tem que aguentar o Arthur Lira, que tem bala na agulha. É verdade. Olha, deixa eu pedir ao Adson aqui para colocar, nosso Adson Souza, que está aqui comandando tudo. Adson, eu queria que você colocasse para a gente o Jornal do Comércio, para a gente ver o Jornal do Comércio agora na tela, que eu vou chamar Notícias do Jornal do Comércio que você acompanha
Tá aí o JC, notícia principal, Gustavo Lima tem prisão preventiva revogada pelo TJPE, você tem aí algumas notícias já desse JC, mas eu queria especificamente para a gente falar, vamos além de Gustavo Lima e de Deolane e por aí vai, vamos falar realmente, vamos ultrapassar isso. Queria falar aqui dessa história, Rodrigo, da Prefeitura do Recife, da eleição do Recife. Eu acho que o Adson tem também aí. Daniel e Gilson contestam candidatura de João Campos na Justiça. Reflexo do desespero, responde a Frente Popular. Candidatos pediram a cassação da candidatura de João Campos e do vice Vitor Marques. E a Justiça Eleitoral abriu prazo de 5 dias para a defesa. O que foi que João Campos fez? Veja, essa é mais uma investida, né, da oposição levantando o assunto creche contra João Campos. A gente vem aí acompanhando desde o finalzinho de agosto, início de setembro, que foi justamente quando essas denúncias começaram a aparecer, e aí dia após dia, tanto Gilson, especialmente Gilson, mas também Dani Portela também chegou a comentar, vem procurando diversas formas de abordar esse assunto para tentar minar aí o João Campos. Dessa vez, Gilson e Daniel apresentaram uma ação, entraram com uma ação eleitoral pedindo a cassação do registro de candidatura, tanto de João Campos quanto de Vitor Marques, do PCdoB, que é o candidato a vice de João. Essas ações elas foram apresentadas separadamente. Qual é a justificativa da ação? A justificativa é exatamente a mesma que estava lá naquela reportagem inicial que apresentou essa questão para o público, né? Seria o suposto uso eleitoral dessas creches em favor da campanha de João Campos, né? Eles citam aí vereadores, candidatos a vereadores, cabos eleitorais, servidores da prefeitura, que seriam administradores dessas creches, né? Essas creches que a gente fala são essas creches que são administradas em parte com parcerias, né? Uhum. Então, essas pessoas são gestoras dessas instituições e essas instituições fazem a administração dessas creches. Mas qual seria o crime no caso? É abuso de poder... Abuso de poder e abuso de poder econômico. Abuso de poder econômico e abuso de poder político. De poder político, isso. O abuso de poder político, no caso de tentar esse apoio político, apoio eleitoral na campanha, e o abuso de poder econômico, porque essas creches recebem dinheiro público e... de uma forma ou outra, as acusações se conectam, né? Porque o dinheiro público seria injetado nessa tentativa de fazer campanha. É como se o dinheiro público fosse utilizado ali para beneficiar as creches em nome de pessoas que iriam beneficiar a candidatura, e aí vira um ciclo. Porque a denúncia em si, inclusive quando surgiu a denúncia, era mostrando falando que que aí depois misturaram, rapaz. A campanha de Gilson Machado, inclusive, misturou. Aí porque os alvarás, porque não tem alvará, porque não tem isso, não tem aquilo. Mas, no fim das contas, o abuso de poder político e econômico que eles acusam, se for comprovado, claro, mas o que eles acusam é que essas creches elas estariam sendo entregues para a administração de pessoas que são ou candidatos a vereador ou ligados a vereadores, para poder ajudar na campanha dessas pessoas que também apoiam a campanha do próprio João Campos. Então, seria um ciclo ali. O ponto principal da questão eleitoral e econômica seria essa. Isso. Porque ficou muito confuso depois, né? Porque Gilson entrou com a história de alvará, de bombeiro. Na mesma denúncia, quando esse assunto apareceu, já existiam essas duas vertentes, né? Do uso dos equipamentos para poder político, para obter poder político, e também a denúncia da falta de alvarás. Uhum. E aí, essa questão da falta de alvarás, Gilson começou a bater nela fortemente lá no início, mas aí agora, quando eles apresentaram essas ações, eles se voltaram com o foco nessa questão eleitoral, apesar de que no documento eles também citam essa questão dos alvarás, e aí depois entrou a auditoria do TCE, o Ministério Público também instaurou um inquérito para apurar essas denúncias, e aí a Justiça Eleitoral deu um prazo aí de 5 dias para que a Frente Popular apresente recurso, né? 5 dias, então semana que vem, até semana que vem é que deve ter, né? A Frente Popular, a gente entrou em contato, a nossa reportagem, e aí eles falaram que é desespero, né, dos opositores, disseram que receberam essa acusação aí como um absurdo, e falaram que acreditam na justiça. Também citaram aí que a oposição também já foi punida pela Justiça Eleitoral por essas mesmas denúncias. A gente viu aí, né? Gilson passou uma semana. Eles estão querendo. Gilson está querendo o tempo dele do guia de volta, né? Agora. Porque ele disse que. Porque ele disse que perdeu quase uma semana, perdeu uma semana de guia.
de guia eleitoral. A gente chama de guia eleitoral. Você sabia, eu descobri um dia desses, descobri essa semana que só em Pernambuco que a gente chama de guia eleitoral. A Eliane Cantanhede estava com a gente e ficou sem entender o que era. Isso é o programa eleitoral, é o programa... Horário eleitoral gratuito. É só aqui em Pernambuco que a gente chama de guia eleitoral. A professora falou de Gilson, ele inclusive tentou pedir um direito de resposta do direito de resposta. Ele entrou na justiça falando que João teria feito fake news no direito de resposta dentro do direito de resposta. Agora só uma coisa assim, só para explicar, o Gilson Machado, ele está querendo o tempo dele de volta, o tempo dele que ele perdeu, porque ele disse que disseram que era mentira, mas agora o Ministério Público está investigando, então eu quero meu tempo de volta. Essa questão do Gilson, sabe aquela história do eu atirei no que vi, acertei no que não vi? A informação que chegou para Gilson era da falta de alvará. Ele foi no Corpo de Bombeiro, pegou a informação e jogou a notícia. Quando começou a repercussão, alguém disse, não, o problema é o seguinte, isso aí é uma questão que toda creche no Brasil, essa história do alvará é periférico, o problema é o modelo, é a gestão e como foram separadas essas instituições. Aí caiu a ficha. Mas aí ele já tinha feito tanta coisa equivocada em relação aos alvarás que ele ficou prejudicado. Se ele tivesse uma assessoria melhor, o foco dele era a história politicamente de como teriam sido escolhidas as instituições. Mas o que chegou para ele foi o alvará. Então ele atirou achando que a denúncia dele no Corpo de Bombeiros seria suficiente. Mas tem uma coisa que ele não soube gerenciar. Eu já perguntei sobre isso aqui, eu já perguntei a Castilho e a Romualdo no Passando a Limpo, vou perguntar aqui ao Rodrigo também. Rodrigo, quando você vai escolher um prefeito, qual é o adjetivo que vem à sua cabeça? Ele tem que ser o quê? Qual é o adjetivo que vem à sua cabeça assim? Primeiro adjetivo que vem. Competente, pronto, tá vendo? O Castilho falou o quê, Castilho? No Passando a Limpo, vou repetir, eu passei transparência. Né? Transparência. Oferecer uma gestão transparente. E Romualdo foi o quê? Democrático, né, Romualdo? É que seja um democrata. Que seja um democrata, realmente. Foi feita uma pesquisa, a Quest fez uma pesquisa, e está no Globo essa pesquisa, e que o prefeito honesto ainda é demanda nas capitais, mas essa característica está perdendo força entre os eleitores. É interessante isso, porque a pesquisa mostrou que, por exemplo, aí pegou Recife também, tá, gente? Pegou Recife também, Belo Horizonte, Recife, São Paulo e Rio de Janeiro. Aí no Recife, por exemplo, 21% disseram que o prefeito tem que ser honesto. O prefeito tem que ser honesto. 21%. 16% disseram que tem que ser competente. E 15% disseram que tem que ser trabalhador. O que chama a atenção é que antes, essa pesquisa, ela dava honesto assim, com 70%. 70% dizia que o prefeito tinha que ser honesto. Depois vinha o resto. Agora, honesto diminuiu bastante. Você vê que eu perguntei aqui a vocês, nenhum de vocês citou honesto. E honesto realmente diminuiu bastante. Aqui, os que passou a tempestade de Lava Jato, de tudo, e aí, por exemplo, o Antônio Lavareda, ele está dizendo aqui na reportagem que nós tivemos um ciclo de eleições críticas, aquelas que ocorrem numa conjuntura caracterizada por crise econômica e escândalos no terreno da corrupção, ou outros fatores políticos, como o impeachment da presidente Dilma. Nessas situações, a questão da honestidade e da integridade se sobressai com demanda dos eleitores, segundo Lavareda. E é interessante realmente porque você tinha, no Rio de Janeiro, era 67%, na eleição de 2020, 67% diziam que o prefeito tinha que ser honesto. Sabe quanto é agora? 23%. 23%, praticamente empatado com competente. Competente agora é 22%. Isso. Eu conversei recentemente, nas últimas semanas, com alguns cientistas políticos, e eles falaram algo parecido, que essa eleição municipal é pautada especificamente pela pauta local, pelo trabalho que é realizado na capital. Tanto que a gente não vê aí a questão do lulismo, do bolsonarismo, não. Isso aí é deixado de lado hoje. A eleição desse ano, a eleição municipal, é realmente focada, os eleitores querem saber o que é que o prefeito vai fazer para a cidade.
Essa é a visão deles. Por isso, talvez que Lula também não esteja nem aí muito preocupado de visitar as cidades, de rodar o país, porque isso não vai influenciar muito. Mas é interessante. Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Recife, honesto ainda está em primeiro lugar. Depois vem competente. Aí a terceira muda. No caso de Belo Horizonte, o terceiro é honesto, competente e depois justo. Justo foi o que apareceu em Belo Horizonte. Eu não sei qual é o senso, qual é o problema com a justiça lá em Belo Horizonte, mas tem que ser justo. Belo Horizonte é uma capital que o PL tem chance? O PL tem chance sim. Eu não sei como é que está lá, talvez o Romualdo possa puxar aí a pesquisa, agora a última pesquisa que tem de lá, mas tem chance. Não está bem, não, mas tem chance. O governador apoia o prefeito, né? O candidato do PL. Né? Lá você tem o José, acho que é o Sarto. Não, o Sarto é em Fortaleza, eu estou confundindo, eu acho. Acho que eu estou confundindo com Fortaleza, mas tem lá em Belo Horizonte uma situação que você tem candidato do PT com uma certa força e você tem candidatos mais de centro com muita força também. O atual prefeito lá é candidato à reeleição e é muito forte. Rio de Janeiro, quando você vai para o Rio de Janeiro, a terceira força, assim, o terceiro adjetivo é trabalhador. 12% dizem que ele tem que ser trabalhador. Então, honesto, competente, trabalhador. São Paulo, olha que interessante, São Paulo muda. Em São Paulo tem que ser honesto, competente e preocupado com os mais pobres. É honesto, competente e preocupado com os mais pobres. Então já muda aí um pouquinho também em relação a isso. Honesto, competente e 13% diz que tem que ser preocupado com os mais pobres. Você tem uma desigualdade muito grande em São Paulo. São Paulo é uma cidade, a cidade de São Paulo é uma cidade que tem muita desigualdade. Você tem gente muito rica e você tem gente morando na rua sem ter o que comer. Então, assim, muitas vezes no mesmo espaço urbano. Então, realmente é algo que chama atenção. Agora, pegando esses 4 estados, a minha curiosidade é saber o seguinte. O governador interessa? O governador interfere? Vou formular de outro jeito. Nesta eleição municipal, o governador é um personagem importante para eleger um prefeito? Rapaz, eu acho que depende do estado. Porque São Paulo é. Em São Paulo é. Em São Paulo você teve duas coisas, duas questões. São Paulo você cresceu, o Ricardo Nunes, ele cresceu no momento em que começou o guia eleitoral. Então começou o guia eleitoral e aí ele volta a crescer, que ele tinha caído. E também quando o Tarcísio de Freitas entra na campanha. Quando o Tarcísio de Freitas entra na campanha, aí o Nunes começa a crescer. Bolsonaro não. Bolsonaro foi lá, fez evento, ele participou de evento, 7 de setembro, tudo, mas não teve muita influência. Agora, quando o Tarcísio entra na campanha, bota Nunes debaixo do braço e começa a rodar para São Paulo, aí realmente conta. Nos outros estados, acho que depende. No Rio de Janeiro, por exemplo, não tem influência nenhuma. Hein, Romualdo? Pois é, eu estava vendo aqui a situação lá em Belo Horizonte. O PL do ex-presidente Jair Bolsonaro está em primeiro lugar. Agora, em segundo lugar, tem 4 candidatos. Um que é do Republicanos, outro do MDB, outro do PSD e o quarto do PT. Ou seja, já decidiu o eleitor de Belo Horizonte, pelas pesquisas, já decidiu que Bruno Engel, que é do PL, vai para o segundo turno. Ainda não se sabe quem é que vai com ele nessa disputa. E aí, como dizem as últimas pesquisas, só para você ter uma ideia, o Mauro Tramonte, que é do Republicanos, tem 15%. O Gabriel, do MDB, tem 14%. A Duda Salabert, do PDT, tem 13%. Então, o segundo lugar está todo mundo empatado. Tem 5 candidatos empatados tecnicamente. Aí quando você vai lá para São Paulo, para Belo Horizonte, por exemplo, a pergunta que o Castilho fez sobre a influência do governador. Lá o Zema, acho que ele apoia o Tramonte, né? O Zema apoia o atual prefeito. Ele apoia o atual prefeito. Exatamente. Ele apoia o atual prefeito. O atual prefeito está com quantos por cento? Desculpe. O atual prefeito é Fouad Noman. Esse é o atual prefeito. Fouad. Pronto. Ele está com quantos por cento? O Fouad está com 11%. Desculpe, 13%. Empatado numericamente com a Duda Salabert, que é do PDT.
Agora, também nessa mesma toada estão o Gabriel do MDB, com 14%, e o Mauro Tramonte, com 15%. Bruno Engler está em primeiro lugar. Agora vai ter que achar com quem ele vai disputar esse segundo lugar. Pois é. Até o PT tem chance lá. Até o PT tem chance. Lá está bem embolado. Tem uma situação seguinte, que você tem 5 candidatos, lembra Pernambuco, né, que chegou a ter 4 e como é que chama? A movimentação do eleitor no dia foi completamente diferente. É claro que o incumbente, como diz o professor Lavareda, tem uma vantagem, mas a gente está vendo que não é tão grande como é na cidade do Recife e como é na cidade do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho, Castilho, sobre... Você colocou na sua coluna que Fernando de Noronha... Atenção, gente, você que está indo para Fernando de Noronha, quer pegar um avião ali para ir para Fernando de Noronha, vai ter pista nova lá. A pista tá sendo reformada. Finalmente começou ali, ó. Tá vendo? Olha lá a máquina aí, ó. Tá vendo? Pois é. As máquinas. Aquela marca de Agora, Noronha. só para eu entender, isso aí é a pista do avião? Não, isso acho que deve ser um acesso da pista, né? Porque Nossa. a pista deve ficar no sentido. Ah, tá. Porque eu tô achando meio apertadinho aí para pousar um avião. Não. Mas é o seguinte, para que os nossos ouvintes entendam, em 2022, precisamente no mês de outubro, a ANAC vetou, na verdade ela queria fechar, mas não pôde fechar não. Ela vetou o aeroporto de Noronha. E aí disse, olha, com essa pista, do jeito que ela está, porque tinha problemas sérios, ela disse, olha, vocês precisam restaurar isso. E aí, Romualdo, que sabe muito bem isso, a gente viu, não foi, Romualdo, uma lista de deputados querendo ajudar a Noronha. Inclusive o atual secretário executivo do PDT, Vônei Queiroz. E simplesmente não andou. Então, só para a gente citar aqui, Felipe Carreiras, Vônei Queiroz, Silvio Costa Filho, uma série de outros políticos, todo mundo dizendo que tinha emenda para Noronha. Não aconteceu nada. A Noronha está sendo restaurada com uma verba de 60 milhões do dinheiro azul e branco, como costuma dizer o doutor Roberto Magalhães. Porque senão não saía. E aí o que é que está acontecendo? Estão restaurando a pista e, se tudo correr como está planejado, é possível que Romualdo vá fazer café lá em Noronha, vindo de um avião de Brasília, que é um grande fluxo para lá, porque aí poderia ser de Boeing. Muito bem. Muito bom. Ô, Romualdo, eu fiquei com Belo Horizonte na cabeça aqui, porque eu lembrava que o candidato de Zema estava na frente, porque ele é o candidato de Zema e de Calil. Calil é o atual prefeito, Calil é o atual prefeito, Zema é o governador e os dois apoiam... O Calil renunciou, né? Não, atual prefeito não, tudo bem, ele renunciou, mas ele era o prefeito, né? Ele tinha renunciado, mas ele era o prefeito, ele tem uma força muito grande ainda na capital, e eles apoiam, tanto ele como o Zema, apoiam Tramonte, na verdade. Eles estão apoiando Tramonte. Então, Mauro Tramonte... Do Republicanos. Eu estou com a pesquisa, a última pesquisa, que foi agora do dia 18 de setembro, que é uma pesquisa Quest, lá em Belo Horizonte. O Tramonte lidera com uma folga, assim, considerável. 28%, contra o Fuad Noman, que tem 20%. O Fuad Noman tem 20%, o Tramonte tem 28%. Aí você tem o Engler com 18%. Engler tem 18%. E depois, essa é a pesquisa Quest do dia 18 de setembro. Entre 15 e 17 de setembro ela foi captada. Aí tem 18% o Bruno Engler, do PL. Bruno Engler tem 18%. E depois você tem Duda Salabert, do PDT, com 10%. Essa é a pesquisa Quest. Aqui eu tenho aqui, é a pesquisa Atlas, do dia 25 de setembro. Tá, ok. Essa mas é a que eu tenho. Mas aí é outra pesquisa que... A Atlas, veja, a pesquisa Atlas... Deixa eu falar aqui para não parecer que a gente está dizendo que ela é ruim ou que não é válida. A pesquisa Atlas ela tem uma metodologia completamente diferente de todas as outras pesquisas tradicionais. É uma pesquisa, eu conversei já com algumas pessoas já que são especialistas nessa área, que elas dizem, a pesquisa Atlas ela é muito boa na reta final, ali, faltando 2 dias para a eleição.
ela funciona. Mas porque é uma metodologia que é tudo pela internet, você tem que entrar lá para poder, você procura ela para poder responder, então é bem diferente, é bem complicadinha assim para você avaliar o resultado. Então, nesse momento, as pessoas nem levam muito em consideração a Atlas exatamente por conta disso. Mas a última quest que tem, realmente com esses números, tem esses números. E a Atlas, exatamente por ser pela internet, e você tem os bolsonaristas, eles são muito fortes na internet, você sempre vai ver a Atlas, os candidatos na pesquisa muito da Atlas, os candidatos de Bolsonaro, eles sempre crescendo muito. Eu acho que teve um aqui, né? Teve aconteceu isso, Rodrigo? Ontem aqui para a Prefeitura do Recife, João Campos apareceu com 65%, ou seja, 10% a menos do que nos outros cenários. E Gilson Machado apareceu em segundo com 20%, quase o dobro, mais que o dobro do que ele vem aparecendo nas outras. E ele, mais que o dobro, acho que o que ele chegou mais foi 9%. Que ele chegou mais foi ali 8%, 9%, e na pesquisa Atlas o Gilson pipoca só lá para 20%. O Daniel entrou na justiça para impugnar essa pesquisa. Agora vocês disseram aí que em Belo Horizonte está uma situação muito embolada, e a informação que a gente tem é que o ex-presidente Bolsonaro foi para BH. E aí, certamente, Carlos Lupe vai para BH. Carlos Lupe? Sim, apoiar do PDT. Do PDT. Sim, aí quem é que vai mais? Será que o Rodrigo Pacheco vai a BH para apoiar? Como é que seria? Quem seriam os grandes eleitores? Porque se Bolsonaro disse que vai para lá para passar uma semana, vai ficar até a eleição, automaticamente, certamente, os outros grandes eleitores gostariam de ir lá. O que então, parece, só para a gente fechar essa questão de Belo Horizonte, o que parece é que Zema e Calil são os grandes eleitores de lá. Mesmo, o Calil, Alexandre Calil, e o Romeu Zema, que foram adversários na campanha para o governo, foram adversários e se uniram agora para apoiar o Tramonte. Gente, a gente já vai chegando aqui ao finalzinho, eu quero só mais uma vez chamar vocês aqui para dar uma olhada no jc.com.br. É gratuito, digital, não precisa... Eu sempre digo o seguinte, o bom, ainda por cima, além de ser gratuito e digital, é que você não precisa colocar lá todos os seus dados. Tem site que você vai entrar, é gratuito, entra aqui, coloca, só que para você fazer um cadastro lá, você tem que deixar até a numeração da sua roupa, a numeração da sua cueca, você tem que deixar lá. Não precisa fazer nada. É só acessar jc.com.br para ter todas as notícias de Pernambuco, do Brasil e do mundo para você. Tá certo? Obrigado, gente. Valeu. Romualdo de Souza, começar de Brasília para cá. Tchau. Romualdo de Souza, valeu. Obrigado. Até mais. Até semana que vem. Fernando Castilho, obrigado pela participação aqui, trazendo aqui um toque de economia também para o Cena Política, para o videocast. Rodrigo, vai estar muitas vezes aqui com a gente também, Rodrigo, que valeu. Foi um prazer, até a próxima. Rodrigo, que é repórter de política do Jornal do Comércio. Gente, muito obrigado. Obrigado a todos vocês aqui pela audiência, pela participação, e a gente volta na próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã, aqui no JC Play. Um abraço.